dar início com o hino 192, Infinita Graça, enquanto os nossos irmãos preparam lá dentro para a entrada do culto. Hino 577, Santo és, Senhor. Eu te amo, ó Deus.
Deus amado e grandioso Pai que está no alto dos céus, estamos aqui pela sua graça. Agradecido pela semana que nos deste. Agradecido porque o Senhor também nos dá a oportunidade, Senhor, de ter tido aqui na terça-feira e todos os pedidos que foram feitos, Senhor, sejam realizados segundo a sua vontade. Mas também estamos gratos e felizes, porque junto nossos irmãos estamos aqui hoje para te louvar e render glórias ao seu nome. Mas também para escutar, Senhor. Escutar essa mensagem que possa nos instruir, mas também nos corrigir. Muito obrigado por tudo, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Continuaremos a louvar o Senhor, agora com o hino número 73, Rei dos Reis. Convidava agora aqueles que puderem a colocarmos de joelhos perante o nosso Deus para pedirmos a sua presença. Quão bom é, ó Senhor, estarmos na Tua presença no Teu santo dia. Quão bom, Senhor, é nós termos passado uma semana fora deste lugar e encontrarmos aqui agora, todos juntos, em boas circunstâncias, para Te adorar e para ouvir a Tua santa palavra. Obrigado, bom Deus, muito obrigado. Obrigado também porque disponibilizas homens dispostos a pregar a Tua palavra. Porque nós podemos abri-la, estudá-la, compreendê-la e podemos partilhá-la com aqueles que estão ao nosso redor. Nesta hora te pedimos uma bênção especial sobre o Pagani, que a mensagem não venha de si, mas que venha de Ti e que venha, sobretudo, inspirada na Tua santa palavra. Sê com todos nós. Derrama também o Teu Santo Espírito sobre nós, para que nós possamos compreender
e, acima de tudo, desejar a cada momento colocá-lo em prática nas nossas vidas, no nosso dia-a-dia. Sei com aqueles que aqui não estão também, querido Deus, que se encontram doentes, que se encontram fracos espiritualmente, que Tu possas ser com eles neste momento. Toca os seus corações, toca com a Tua mão poderosa, como Jesus fazia, nas suas feridas, para que elas possam ser saradas também. E que eles possam, Senhor, nem que seja por breves momentos, sentir alívio, sentir esta paz que vem do céu, e possam também passar alguns momentos em comunhão contigo, livres dos sofrimentos desta terra. Abençoa-nos, Senhor. Dá-nos um coração cada dia mais desejoso de levar a Tua mensagem aos outros. Te agradecemos e pedimos, no nome santo de Jesus, o nosso querido Salvador. Amém. Vamos agora devolver do muito que Deus nos dá, o pouco que temos. Vamos então devolver através dos dízimos e das ofertas. Pedir às nossas irmãs diaconisas que recolhessem, se faz favor. E no 589, a melhor dádiva. Oremos. Obrigada, Senhor, porque tem nos dado a oportunidade, ó Pai, de ofertar e devolver os nossos dízimos. Venha, Deus, por misericórdia, abençoar a cada família, a cada dizimista, que o seu Santo Espírito, Pai, continue nos abençoando. É o que te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus.
Tá muito fraquinho. Eu quero um bom dia bem forte. Bom dia! Agora sim. Hoje eu vou contar para vocês uma história que começou no comecinho, isso mesmo. Começou no início do mundo. Quando Deus ele criou o mundo, então eu não sei se eu vou conseguir ficar segura. Quando Deus ele criou o mundo, ele criou assim, limpinho. Fez cada um de nós limpinhos e purinhos, que nem essa água. Tá vendo como ela tá limpinha? Só que a gente foi o quê? Se afastando de Deus. Se afastando, voltando a aguinha, se afastando, se afastando, se afastando. E aí o que aconteceu? Alguns pecados começaram a entrar na nossa vida. E agora eu vou pedir a ajuda de vocês. Quem é que sabe ler aqui? O pecado da mentira. Da mentira, quando a gente diz para a mamãe, mamãe, não fui eu que quebrei o copo de vidro, mas na verdade foi a gente que quebrou o copo de vidro. E aí depois entrou mais pecado. O pecado da desobediência. Quando a gente chega e fala assim, mamãe, eu não vou te ajudar. E a mamãe fala, por favor, me ajuda a lavar a louça, me ajuda a secar a louça. E a gente é desobediente. E aí o pecado foi entrando na nossa vida, aos pouquinhos. O que é mais de pecado? O egoísmo, quando a gente não divide os nossos brinquedos com o nosso irmãozinho, com o nosso coleguinha. Você está a dividir com a Mariana muito bem. Parabéns, Mafalda. E quando a gente também começa o quê? Com o pecado da briga, quando a gente começa a brigar com os nossos coleguinhas na escola sabatina. Não, você não briga? Muito bem. Aí o que aconteceu? A nossa vida começou a ficar cheia de pecado. Só que aí, quando a gente pede a Deus, como diz aqui na Bíblia, como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada e cujo pecado é coberto. Quando a gente fala para Deus, Deus, tira de mim todo esse pecado, tira as coisas ruins. Quando a gente busca Deus de coração, Ele vai e enche a nossa vida do Espírito dEle, das coisas boas, e tira todo o pecado. Agora sim dá para beber água, não dá? Enche tanto, que a gente pode até dar para os nossos coleguinhas o Espírito de Deus, falar para as outras pessoas de Deus. E também a gente não tem problema. E quando isso acontece assim, ó, quando transborda, quando realmente isso acontecer, quando realmente transbordar do Espírito de Deus, sabe o que vai acontecer? Jesus vai voltar. Então, que a gente possa transbordar do Espírito de Deus, que Deus possa encher a nossa vida para tirar todos esses pecados aqui da nossa vida e sermos cheios do Espírito dele. Amém? Vamos fazer uma oração? Como é que é a posição de oração? Quando eu falar, vocês repetem, tá bom? Querido Papai do Céu, obrigada por encher a nossa vida do seu Espírito. Que o Senhor possa voltar logo e que os nossos pecados possam ir embora. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
por saber quem tu és, teu poder, tua glória, eu me inclino a teus pés, Senhor, por saberes quem eu sou, meu sofrer, minha história, prova o meu coração, Senhor. Ainda nem se fez manhã, eis-me aqui a te buscar. Sem ti a vida é vã, sem razão passará. Madrugada, foge o sono, e é tão bom saber que estás aqui, Senhor. Doce mistério, teu amor por mim, nasce o sol, nasce a luz, nasce em mim, e nem se fez manhã, eis-me aqui a te buscar. Sem ti a vida é vã, sem razão passará. Madrugada, foge o sono, e é tão bom saber que estás aqui, Senhor. E é tão bom saber que estás aqui, Senhor. Bom dia, meus queridos irmãos. Eu acredito que as visitas estão sentindo, que eu e minha Denise estão sentindo também. Super bem no meio de vocês. A igreja de... Eu ia falar de igreja de Albufeira, mas não é mais Albufeira, né? É Olhos d'Água, né? Essa igreja é muito especial para mim e para minha família, porque teve um irmão que pertence aqui a essa igreja há muitos anos, que foi responsável pela minha primeira pregação. A minha Denise lembra que uma vez nós fomos convidados aqui para almoçar junto com os irmãos e o nosso querido Colasso me fez esse convite que me estremeceu da cabeça aos pés. Foi, irmão Pagano, fazer um convite a você. E eu pensei, vou passar a carta missionária, vou passar a escola sabatina, que já era difícil, né? Ele falou, o próximo sábado você prega. Mas ele falou com tanta autoridade que eu não tive outro jeito, né? E a partir daí, graças a Deus, nós temos o nosso ministério, como cada um de vocês também tem. Mas também tem um casal maravilhoso aqui, que é a família Jales, que nós tivemos oportunidade de conviver com eles vários anos, quando eles eram novinhos, né? Para vocês terem uma ideia, outro dia eu estava conversando com a Graziela, e a Graziela, papai, eu vou falar uma coisa com o senhor. Teve um irmão que me impressionou como chefe do diácono. Falei, quem? O irmão Carlos Jales. Foi o único irmão que reunia antes todo mundo e explicava que era o quê? O diaconado. Que coisa bonita, não é verdade? Que Deus maravilhoso que nós temos para trazer irmãos que venham nos ensinar também, não é? Mas todos nós somos especiais. E vocês também são especiais para mim e para Deus também, não é verdade? Olha, eu vou contar uma história que aconteceu na minha vida, porque esse jovenzinho de quem eu vou contar depois, todo mundo conhece, principalmente aqueles que nasceram dentro da igreja. Tudo bem, Beto? E desde pequenininho, desde que o jovenzinho entra na igreja, ele conhece esse personagem que eu vou falar sobre ele hoje.
E aconteceu uma coisa na minha vida, quando eu era jovenzinho, que nem se compara nem de perto, de longe, mas vocês vão entender o que eu passei e o que esse jovem também me passou. O meu sonho era ser jogador de futebol. Então, desde da barriga da minha mãe, ela fala que eu dava muito chute nela. Mas quando eu comecei a completar 10, 12 anos, como todos os jovens têm muitos sonhos e devemos ter muitos sonhos, eu comecei a pensar assim, eu vou realizar o meu sonho. Eu tenho que ser jogador de futebol. E comecei a me dedicar melhor. E depois de uma certa idade, ainda muito novinho e solteiro, eu recebi uma proposta de uma outra equipe melhor que eu estava. Ia ganhar mais, ia ser mais conhecido, teria mais condições de trabalho. Então eu fui. E chegando lá, era como a gente estivesse numa lua de mel. Tudo bonito, tudo grande, salário em dia, mas olha, uma maravilha. Mas o passar do tempo, o que aconteceu? Um belo dia, a direção desse clube e o presidente desceram dentro do balneário. É onde a gente se troca para que a gente possa treinar. Então eles falaram, olha, eu tenho que falar com vocês alguns segundos para vocês entenderem a minha mensagem. Todo mundo ficou reunido e o presidente deu uma ordem. É porque nós tínhamos uma claque nessa equipe que era muito violenta. Ela nos apoiava, mas quando a gente perdia, ela gostava de bater na gente, ela gostava de jogar pedra, cuspir. Então, como tinha ofendido o presidente ficou muito ofendido com isso, então proibiu para a gente ir no aniversário dessa claque. Eles faziam 30 anos de aniversário. Então, eu era muito novinho, também não tinha voz da matéria, eu só perguntei lá ao nosso capitão, o responsável, não podemos ir? Não podemos ir. E eu não fui no aniversário da claque. A partir desse dia, irmãos, eles me olhavam com olho de ódio. Eu não sei se já aconteceu isso com você. Você passar na rua, dezenas, centenas de pessoas te xingando, com ódio. Eu jogava dentro do campo e eu sentia o ódio no rosto deles para mim. E eu perguntava, mas por quê? Por que comigo? A minha mãe morava a 1.600 quilômetros onde eu estava. Também não ia preocupar ela com um problemão desse, não é? Para vocês terem uma ideia, naquele tempo, eu comecei a deixar de gostar de fazer aquilo que eu mais gostava na minha vida, que era treinar e jogar futebol. Aquele caminho para o campo de futebol já perdeu a graça. Se fosse hoje, eu já tinha constatado, eu estava com uma quê? Uma depressão. Meses depois eu descobri uma coisa. Você sabe por que eles tinham ódio de mim? É porque todo mundo foi no aniversário, menos eu. Não tinha telemóvel naquele tempo. Então eles mudaram de ideia, mas esqueceram de mim. Mas aquela claque não esqueceu, pelo lado negativo. Eu estou falando para vocês de um personagem muito interessante. José. Quem não conhece José? Filho de Jacó. Tinha 11 filhos, não é? 11 irmãos. E José teve uma coisa que nós devemos ter. Sonhos. Ele teve 2 sonhos e eu gostaria que o nosso irmão Jales lesse para mim. Em Gênesis capítulo 37, no verso 5 a 11. Então, Gênesis 37, de 5 a 11. Certamente José teve um sonho e aconteceu que o foi contar aos irmãos. Estes, evidentemente, passaram a querer ainda mais. Ouçam o meu sonho. Pediu-lhes, estávamos no campo, atando molhos, e o meu ficou de pé. E enquanto os vossos o rodeavam e se inclinavam perante ele. Ah, sim? Então é porque queres ser o nosso rei, não é isso? Queres mandar na gente? Odiaram-no, não só por causa do sentido do sonho, mas até pelas palavras e pela forma como contou aquilo. Mais tarde, teve um novo sonho e foi de novo contá-lo aos outros. Olhem, sonhei outro sonho. Desta vez era o sol, a lua e 11 estrelas que se inclinavam na minha frente. Mas agora foi também contar o sonho ao pai. E este repreendeu. Que é isso que quer dizer? Não me digas que eu, a tua mãe e os teus irmãos ainda viremos a inclinar-nos na tua presença? Os irmãos estavam furiosos contudo, o pai refletia intimamente no sentido daquilo. Amém. Irmãos, você sabe o significado do sonho de José. José ia ajudar a sua família, não é? José teria um cargo importante e onde não só ia ajudar a sua família, como a nação também. Nós também temos esse mesmo sonho, de ajudar não só a minha família, mas também o quê?
pessoas e nações também, não é? Nós temos uma mensagem que vem salvar esse mundo do quê? Da perdição. Mas repara bem, se eu tivesse no lugar de José, eu gostaria que vocês também hoje entrassem no pelo de José, na vida de José, para que vocês possam entender o que José passou e o que podemos passar na nossa vida, principalmente os jovens. José, depois que teve esse sonho, ia ficar super feliz. Por quê? Porque eu ia ter um futuro o quê? Risonho, não é? Eu seria algo importante para a minha família. Eu teria que trabalhar em alguma coisa que eu poderia sustentar a minha família. Só que nós vemos na história de José, eu não vou ler ela toda, vou ler só alguns versículos, vocês já conhecem. Quem não conhece, começa a ler do capítulo 37 de Gênesis até o 42, ou um pouquinho mais. Depois que José teve sonhos, sabe o que a vida do José se tornou? Amarga. Cheio de problemas, problemões. Por isso que Jesus fala, muitos são as aflições do justo, mas eu os livro de todas. Mas muitas vezes, irmãos, nós fazemos dos problemas o Sansão, o Golias. E Davi não. Davi fez o problema dele, sabe o quê? Pequenininho e a solução Deus. Nós temos que aprender isso. Então a solução é muito maior do que o nosso problema. E isso nós temos que aprender com o rei Davi. Então repara bem, o primeiro grande problema que José passou, sabe foi com quem? Com a sua família, com seus irmãos. Eu gostaria que vocês acompanhassem no verso 18, onde Jacó, antes, pede José para ver como é que seus irmãos estavam. José era um menino obediente que amava seu pai. Então, no 18 fala assim, eles o viram de longe, e antes que chegassem onde estavam, planejaram uma conspiração contra ele para o matar, dizendo uns aos outros, lá vem o sonhador, vamos matá-lo agora e lançá-lo numa das cisternas. Diremos que uma fera o devorou, então veremos o que será dos seus sonhos. Mas ouvindo isto, Rubens o livrou das mãos dele, dizendo, não vamos tirar-lhe a vida. Irmãos, vocês estão reparando aqui uma coisa terrível? Eu encontrar os meus irmãos, vou com o coração aberto, vou ver o que está acontecendo com eles, se eu posso ajudar, e quando eu chego lá, os meus irmãos me pegam pelo pescoço, me pegam fortemente, e eu começo a desconfiar que aquilo não é uma brincadeira, mas sim eles querem me matar. Como vocês sentiriam? Pavor, decepção, medo. Eu gostaria que nós fôssemos aqui no capítulo 42, verso 21, desse mesmo capítulo, Gênesis, desse mesmo livro. Então, no capítulo 42, 21, fala assim, então disseram uns aos outros, na verdade, nós somos culpados com respeito ao nosso irmão, porque vimos o quê? A angústia da sua alma, quando nos rogava, e não o quisemos atender. Por isso essa angústia está vindo sobre nós. Vocês estão entendendo o que José passou? Uma coisa é ser atacado por ladrões, por pessoas que eu não conheço. Outra coisa é ser atacado pelos meus próprios irmãos. José deve ter entrado num estado de choque. Eu também não entendo muito o que Rubens fez. Salva ele e depois sai. E pior agora, sabe o que os irmãos de José vão fazer? Vão vender José para os midianitas. Irmãos, você sabe o que o diabo deve ter falado no ouvido de José? José, aquilo que você sonhou nunca vai ser realizado, porque o seu Deus não é fiel. Você é simplesmente uma mercadoria, José, e uma mercadoria de pouco preço. Você não tem valor nenhum, José. Quantas vezes o diabo já falou isso conosco? Quantas vezes que nós estávamos lá no Vale da Sombra da Morte e o diabo falou, cadê o seu Deus? Cadê o seu sonho? Sabe o futuro que vocês têm? É ser escravo do pecado. E José é levado. Sabe o que o patriarca, esse profeta fala, a nossa profetisa fala? Que nessa viagem da carroça onde José estava, ela começou a ver, sabe o que? O acampamento do seu pai Jacó. Aí eu vou falar uma coisa com vocês. Esse jovenzinho chorou. Chorou, chorou, até que as suas lágrimas secaram. E quando ele chega no Egito, irmãos, vocês ficam imaginando todos eles numa fila indiana. Mercadoria, escravos. José que seria tão importante. E ali Potifar compra José.
E quando José chega na casa de Potifar, que Potifar começa a ver que ele era um menino responsável, que era um menino temente a Deus, que Deus dava sabedoria, aí José deve ter pensado o que eu pensava. É aqui que Deus vai realizar meu sonho. É aqui que eu vou ser uma pessoa importante para ajudar a minha família. É aqui que eu vou mudar a minha vida. Mas, irmãos, vocês conhecem muito bem. E é interessante aqui, eu gostaria que vocês passassem e nós fôssemos lá no capítulo 39 de Gênesis, no verso 6 até o 9, fala assim: Potifar deixou tudo nas mãos de José de tal modo que não se preocupava com o que estava sob o cuidado dele, mas somente com a sua comida. José era belo de porte e de rosto. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita comigo. Mas ele se recusou e disse à mulher do meu senhor: meu senhor não se preocupa com o que está sobre os meus cuidados na sua casa. Entregou em minhas mãos tudo o que tem. Ninguém é superior a mim nesta casa. Ele não me negou nada a não ser a quem? A ti, porque és a mulher dele. Como poderia eu cometer esse grande mal e pecar contra Deus? Irmãos, deixa eu falar uma coisa com vocês. Se nós estivéssemos no lugar de José, tinha alguém dentro de casa? Ninguém. Não tinha um servo dentro de casa. Qual seria a minha atitude? Ceder à tentação? Ele sabia que se ele não cedesse à tentação, alguma coisa de mal ia acontecer. Eu vou falar uma coisa com vocês, jovenzinho. Quando nós estamos namorando, no meu tempo, a gente pediu namoro à mão de quem? Do meu futuro sogro. Hoje não tem muito isso, né? Só que está acontecendo uma coisa muito difícil e complicada. É que quando a gente casa, é depois do casamento que a gente vai saborear o quê? A sobremesa. E ela é muito gostosa. Vocês sabiam disso? Vocês estão me entendendo? Então, depois que eu casei com a minha Denise, é que eu vou saborear ela. Não é antes, não. E o que está acontecendo no mundo? É que as pessoas, antes do casamento, querem experimentar a noiva. Não é isso que Deus ensina. É por isso que nós somos com muitos problemas na nossa família adventista. É por isso que eu falo, e um dia preguei na igreja de Albufeira, na igreja de Tavira, na igreja de Faro, sobre o casamento. É por isso que vocês sabiam que a igreja adventista tem muitas viúvas mais casadas? E os irmãos perguntam, mas como é que é isso, né, Beto? A viúva, o marido tem que o quê? Morreu, não é? Mas vocês nunca repararam quantas irmãs estão vindo na igreja sem seus maridos? Sabe por quê? Porque estão casando com jugo desigual. Aí os maridos ficam em casa no dia do sábado e elas vêm na igreja. São as viúvas adventistas. Sabe o que acontece? Mais cedo ou mais tarde elas também saem. E a ordem é qual? Uma só carne. Há muitas pessoas que falam que no Velho Testamento não havia a lei de Deus antes do Sinai. Então por que José não adulterou com ela? Não é verdade? Vocês estão vendo José? A postura de José? José sabia também uma coisa, sabe, Samuel? Que se ele cometesse esse erro, o sonho nunca poderia ser realizado. Vocês estão entendendo? Eu gostaria que o Filipe passasse para mim uma parte do Espírito de Profecia. Olha lá. Mantenha-se diante do povo a cruz do Calvário. Mostra o que causou a morte de Cristo, a transgressão da lei. Não seja encoberto o pecado, ou tratado como coisa de pouca importância. Deve ser apresentado como agressão contra quem? Contra Jesus. Faça o povo perceber quão longe tem estado as ordenanças do Senhor, ao adotar condutas o quê? Mundanas, e se conformar com princípios mundanos. Isso tem feito transgredir a lei de quem? De Deus. Irmãos, o pecado é terrível. Se vocês forem em Jeremias, no capítulo 2, verso 22, não há produto que consiga tirar o pecado da minha vida, a não ser o sangue de quem? De Jesus, e amém? Então não vamos brincar em lugar proibido. Nós estamos andando em lugar proibido, nós estamos cantando coisas proibidas, nós estamos olhando coisas proibidas e nós estamos experimentando coisas proibidas, irmãos.
E você vê como é que o diabo estava correndo atrás de José. Agora, por causa disso, porque José amou a Deus e guardou seus mandamentos, sabe qual foi a recompensa dele? Preso numa cova. Eu pesquisei antigamente, naquele tempo José era uma cova. Eles entravam todos lá para dentro. Imagina, irmãos, há 20 anos, eu e minha família temos um ministério do presídio de Fara, 20 anos. Aquilo ali é um hotel 5 estrelas em comparação que José foi preso. Imagina o cheiro horrível. Imagina a angústia de José dentro daquele buraco. Mas até que um dia apareceu quem? O copeiro e o padeiro. Foi ou não foi? E aqui nós temos lições maravilhosas, eu gostaria que nós pudéssemos ler, né? No capítulo 40, versos 5, 6 e 7. Capítulo 40, versos 5, 6 e 7 fala assim: aconteceu que o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos no cárcere, tiveram um sonho na mesma noite, cada um o seu sonho, cada sonho a sua interpretação. Quando José foi até eles pela manhã, viu que estavam o quê? Perturbados. Então perguntou a esses oficiais de Faraó, que com eles estavam no cárcere da casa do seu senhor: por que o vosso semblante está tão triste? Irmãos, é uma lição maravilhosa aqui para nós. Olha aqui que José vai nos ensinar como povo, como irmãos que frequentam a igreja de Albufeira. José era um menino observador. José amava o próximo. E José viu que os dois estavam o quê? Tristes, perturbados. Será que nós fazemos isso com nossos irmãos? Vocês já perceberam que, de repente, a igreja, hoje não vieram o irmão A, irmão B, e o que nós vamos fazer? Vamos passar a semana bem? Será que não vamos ligar para eles? Ô irmão, como é que estão vocês? Como vocês fizeram falta nesse sábado? Aconteceu alguma coisa? Será que eu posso ajudar? Ô irmãos, se o irmão está com um problema e não vem na igreja e eu deixo ele andar, quem é que vai engolir ele? É o mundo. E falo uma coisa com vocês de experiência que vocês sabem. Depois que os irmãos se afastam, é complicado, meu irmão. Porque o mundo é terrível. Então tem que jogar nossa rede antes que o mundo agarre. Nós temos que ter atenção, isso é amor, isso é carinho. Eu fico abismado como nós damos uma de Deus sempre. Foi falado bem na escola sabatina. Como nós gostamos de julgar os irmãos, né? Aquele irmão ali, ela fez isso. Aquele outro irmão fez aquilo. E nós somos o quê? Sabe que nós somos em Isaías? Trapo de quê? Ele não está falando lá que é só o irmão Pagano, o irmão Samuel e o irmão Colás. Todos nós. E todos nós devíamos ter o amor de José. Observar, sentir que o irmão não veio hoje, ou a irmã, ou o jovenzinho, e telefonar, e visitar, irmãos. É começando por dentro que a gente vai chegar lá fora. Para vocês terem uma ideia, eu e a Denise conhecemos um jovenzinho que chegou na nossa igreja. A mãe desse jovem falou assim: irmão Pagano e irmão Denise, eu vou dar uma missão a vocês. Ele é o único adventista lá de casa. Eu não sou, o pai dele não é, o irmão dele não é. Ele é o único. Vocês vão ser o pai espiritual deles. Mas não sei porquê, ele não foi aceito dentro da igreja. Então nós fomos correr atrás dele, não é? E eu e meu amigo, meu e meu irmão também da igreja, e a Denise. E como nós encontramos com ele na rua, eu falei: irmão, como é que está você, irmão? Tão novinho, rapaz, você está tão bonito. Você está fazendo falta lá na nossa escola sabatina, na nossa igreja. E falamos com ele, e ele foi no outro sábado. Mas quando eu estava saindo, o irmão falou assim: você reparou nele? Eu falei: o quê? Aí estava de brinco. Eu falei: irmão, então você reparou ele o brinco? E vocês acham que o problema dele era o brinco? Me respondem. Não, irmãos. O problema dele, sabe o que é? Que ele abandonou Jesus. Quando a gente abandona Jesus, a gente comete loucuras. Não é verdade? Que lição maravilhosa de José. Agora eu vou falar uma coisa muito interessante a vocês. Eu gostaria que vocês continuassem no capítulo 41. 41? Não. 40, o verso 12, 13 e 14, para me chegar onde que eu quero aqui também. Então, o capítulo de Gênesis 40, verso 12, 13 e 14, fala assim: então disse-lhe José: essa é a sua interpretação, os 3 ramos são 3 dias, e dentro de 3 dias o faraó te
elevará de posição, te restaurará o cargo, servirá a taça do faraó na mão dele, conforme costumava fazer quando era seu o quê? Copeiro. Agora o 14 é a chave disso tudo. Mas lembra de mim quando estiveres bem. Peço que tenha compaixão de mim, falando de mim ao faraó, e tira-me desse cárcere, porque na verdade fui roubado da terra dos hebreus, e aqui também nada fiz para que me pusesse nessa prisão. José começou a entrar em quê? Depressão. José começou a fazer uma coisa que nós fazemos. Pensamos que o ser humano pode nos ajudar. Botando a confiança toda no ser humano. Sabe por quê? Porque o inimigo começou a falar no ouvido dele: você é um sonhador, José. Você é um miserável, José. Você é um prisioneiro, mas tem cabimento de você ser um prisioneiro e realizar o sonho que Deus te deu, José? Você é um Zé Ninguém, José. Você sabe quando os jovens vêm me perguntar: ah, meu irmão Pagani, por que eu não tenho sucesso no meu trabalho? Por que eu não tenho sucesso no meu estudo? Por que eu não tenho sucesso disso? Por que eu não tenho sucesso daquilo? Sabe como vai ser o maior sucesso nosso, irmãos? Quando Jesus estiver nas nuvens, os meus diplomas, as minhas medalhas, nunca isso daí vai fazer com que eu possa aceitar Jesus no meu coração e viver eternamente com Ele, irmãos. Nunca! Não é porque eu colasse médico, que eu sou um Zé Ninguém da vida, porque eu não posso ser salvo. Para Jesus, Ele olha todos nós o quê? Iguais, irmão. E o diabo estava tentando José de uma maneira muito difícil. Quantos irmãos meus já não desistiram por muito pouco em comparação a José? Já pensaram nisso? Quantas vezes a gente não quer desistir porque o irmão me criticou, porque o outro me olhou de lado, porque o outro fez isso, porque o outro fez aquilo? Se eu tivesse no lugar de José, eu já tinha desistido muito tempo, então. É ou não é? Já passaram alguém aqui já passou isso daqui, que José passou? Mas ele é feito de quê? Pele e osso. Ele é pó, mas o sopro da vida. Ele é como nós. Então ele ficou desesperado, sabe? E você sabe que o copeiro saiu, foi embora. Você sabe quanto tempo o copeiro saiu e ficou? 2 anos, né? A minha pergunta, eu fiquei intrigado por quando eu estava lendo esse verso, como é que o copeiro não lembrou de José? Vocês nunca pensaram nisso? José foi o homem mais importante para aquele copeiro. Eu não posso esquecer os irmãos que me ajudaram, e me ajuda imenso ainda. Mas esse copeiro esqueceu do homem que interpretou o sonho para ele. Mas por que ele esqueceu? Eu comecei a perguntar, por quê? Eu posso olhar para a minha vida? Quantas vezes esquecemos de Jesus? Quantas vezes eu estou atolado no meu trabalho? Porque eu tenho que pagar minhas dívidas e realizar meus sonhos. E onde entra Jesus? Eu perguntei ao irmão Renato, e eu faço essa pergunta a mim. Durante essa semana, quantas vezes vocês falaram de Jesus ao próximo? Quantas vezes lemos a Bíblia? Quantas vezes oramos? Uma vez eu fiz isso comigo mesmo e tomei um susto. 5 minutos da semana toda eu orei e falei de Jesus. 5 minutos, irmãos. Isso não é nada. Vocês sabiam disso? É logicamente que o copeiro tinha desculpa como nós temos. Eu tinha que rever a minha família, eu tinha que pagar minhas contas, eu tinha que me apresentar ao trabalho. Tudo desculpa. Vocês estão vendo, irmãos, quando nós estivermos no tribunal de Cristo, e aqueles que não vão se salvar vão ter que abaixar a cabeça e falar assim, o senhor tem razão. Jesus nos dá tudo, irmãos. Nós temos Bíblia de tudo quanto é tipo. Até no telemóvel nós temos Bíblias. Vocês já pensaram a lição negativa que esse copeiro estava dando para José? E muitas vezes essa lição negativa que damos ao mundo. Mas não podemos ser assim. E não vamos ser assim. Porque Deus deu um sonho a cada um de nós, igual sonho. Sabe qual foi? Ide e pregar o Evangelho. Esse é o nosso sonho. Irmãos, eu estou falando com alguém aqui que está estudando a Bíblia e não se decidiu ainda. Se eu estou falando para alguém que tem um problemão como José. Se eu estou falando para irmãos que são tímidos de falar a palavra de Deus lá fora. Entregue a sua vida a Cristo.
porque Ele nos transforma. Quando eu conheci a minha Denise, eu só falava dela para todos os meus amigos desconhecidos, porque eu era e sou apaixonado por ela. E por que eu não faço isso por Cristo? Porque eu tenho que ser realista, não estou apaixonado por Jesus. Porque quando eu estiver apaixonado por Jesus, eu vou falar para cada pessoa desse mundo. Daquele homem que me transformou. Daquele rei que tinha tudo lá no céu e veio aqui passar pior do que eu passei. Essa é a vida de José. Essa é a vida daqueles todos que passaram na vida de José. E essa é a nossa missão hoje, irmãos. Há 20 anos atrás, o José Colasso, ele nem lembra mais, né? A idade também não perdoa, não é? A idade é terrível. Esse meu irmão me apresenta um livro simplesmente maravilhoso, fabuloso. A vida do Dr. Carson. Alguém já leu? Ben Carson, é ou não é? O irmão Colasso, eu vim aqui na igreja de Albufeira e gosto imenso de livro. Ele estava com o livro na mão. Ele foi, irmão Pagani, esse livro eu adquiri lá no Brasil. Você sabe quanto tempo que eu li o livro? Em quanto tempo eu li da primeira página até a última? Foi não, 3 horas. Esse livro é fabuloso. Ele já cresceu meus olhos, Ana. Falei, e onde adquire esse livro? Ah, lá na publicadora tem. Eu não li em 3 horas, mas li em um dia. O livro é fabuloso, Ana. Então eu e a Denise chegamos à conclusão de quê? De comprar vários exemplares e ela ia enrolar com um papelzinho muito bonitinho de prenda e nós íamos dar aos nossos vizinhos, mas lembrei também do quê? Dos meus colegas, do futebol, não é? Então peguei uma quantidade boa, não dava para todo mundo, então comecei a pensar, eu tinha muitos professores que jogavam futebol comigo, eu falei, vou dar aos professores, né? Eles gostam de ler, o professor gosta de ler. Então no último livro estava o meu amigo Gomes, um grande amigo meu. E ele sentado, eu falei, Gomes, eu tenho uma coisa para te dar que é fabulosa. Ele falou, mentira. Não, é muito bom, muito bonito. E ele falou, é de comer? É. Não é? É de comer ou não é de comer? Não estou mentindo. Foi brigadeiro? Não. É pão de queijo? É melhor. O que é? Está aqui. Isso é um livro? Não sei, abre. Ele abriu aquele papelzinho bonitinho que a minha Denise fez. Abriu, é um livro. Sabe quem estava sentado do lado dele? O Calu. E o Calu virou para mim e falou assim, ô, seu Pagani, o senhor não tem um livro para me dar? E eu não tinha. Eu falei, cara, tinha acabado. E o Gomes falou assim, não há problema. Você lê primeiro e depois você me entrega e eu leio. Você sabia que há 20 anos atrás o Calu leu a palavra de Deus. Um ano depois começou a frequentar a nossa igreja. Isso tem 19 anos. Através do seu testemunho, ele trouxe o tio dele para a igreja e se batizou, mas o Calu até hoje não se batizou. Você sabe por quê? Porque a gente tem essa mania. Os irmãos entram, as visitas entram, eles sentam, eles participam da escola sabatina, a gente chama eles para passar a carta missionária e muito bem, chama para fazer o trabalho missionário e esquece uma coisa importante. Quem crê e for batizado, será o quê? E ficou com a luz esquentando as cadeiras. Quando eu ia pregar lá na igreja dele, eu falava com ele, ele ria, muito educado, uma pessoa fora de série. E eu e a Denise orando, até que veio o seu pastor, o pastor de vocês, João Catarino. E eu liguei para o pastor João Catarino. Pastor João Catarino, o senhor tem várias pérolas na sua igreja, mas tem uma pérola ali que falta lapidar. Ele, quem é? O Calu. Falei, deixa comigo, irmão. Então oramos. E ele fez o convite ao Calu. O Calu vai começar a estudar a palavra de Deus. Amém? Estão vendo, irmãos? Há 19 anos. Isso não pode acontecer na igreja de Deus. Não pode, irmãos. Nós temos que ser igual José. Observar que o irmão veio ou não veio, observar que a visita veio ou não veio, observar que a visita está animada, observar que o outro está gostando de uma coisa, e irmos abraçando até o quê? Mostrar-lhe o caminho, a verdade e a vida. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Deus é fiel. Deus cumpriu o sonho ou não cumpriu? Foi ou não foi? Amém.
Sem dúvida nenhuma, foi o amor de Deus, o sublime amor de Deus, que nos trouxe para a sua igreja, que nos trouxe a salvação. Sublime amor, o amor de Deus. É o que vamos cantar agora para terminar, agradecendo desde já ao Pagani a sua disponibilidade para compartilhar a palavra de Deus connosco nesta manhã de sábado. Foi um convite, imposição, mais uma vez. Deus, amor e grandioso Pai, aqui estamos nós perante Ti, Senhor. Mais uma vez agradecido, Senhor, pela mensagem da Escola Sabatina. Mas agradecido, Senhor, também por esse episódio que aconteceu com José. Que possamos tirar nossas ilações. E a principal é porque o Senhor é Deus fiel. E quando o Senhor promete, o Senhor cumpre. E uma das maiores promessas que o Senhor fez para nós antes da sua volta é a descida da chuva serôdia. Um tema tão esquecido entre nós. É o último grito de misericórdia que o povo de Deus vai dar através do Espírito Santo a esse mundo de trevas. E que possamos orar, Senhor, todos os dias de joelho ao chão, como igreja,
como família individualmente, para que ela desça e desça abundantemente entre nós. Ajude-nos a crescer na Tua palavra, mas também peço uma bênção especial, não só ao nosso irmão Juvenal, mas toda a igreja de Albufeira, que possa comparecer nessa semana de oração. Que seja um elo, que seja uma reconciliação contigo e te conhecer cada vez mais. Perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.